Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. Quem achou diz amém? Quem quiser se colocar de pé, fica à vontade. Amém? E acompanha a leitura comigo. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com grande ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Pode tomar outro lugar, toma o teu assento. Um minutinho. Glória a Deus. Eu tenho pouco tempo, querido, para ministrar essa palavra, mas ela é de suma importância para a minha vida e para a sua vida. Eu vejo aqui no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do livro de Mateus, o maior segredo para um cristão ser bem sucedido na face da terra. Existem vários outros textos que nos conduzem a buscar mais o poder de Deus, buscar mais intimidade com Deus. Mas dentro desse texto, pastor Jesus, capítulo 5, 6 e 7, eu vejo o segredo, o ponto mais importante para que nós sejamos pessoas bem-sucedidas no Evangelho. O desejo de cada um de nós aqui é que nós sejamos pessoas cada vez mais estruturadas, alicerçadas na palavra, e mais próximo de Deus nós queremos chegar a cada dia que passa. Esse é o desejo de coração de todo aquele que um dia levantou as mãos professando o nome de Jesus. Mas Jesus aqui, queridos, ele fala a respeito de dois fundamentos que nós devemos observar para que nós sejamos ou não bem-sucedidos no Evangelho de Cristo. Jesus aqui, querido, ele conta uma parábola, ele conta uma história fictícia que tem o objetivo de trazer uma verdade ao meu e ao teu coração. E ali estava Jesus no capítulo 5, versículo 1, subiu no monte, e a multidão se assentou ao redor de Jesus, e Jesus começou a ensinar a multidão. Jesus começou a proferir palavras, ensinando a multidão que ali estava para o ouvir. E Jesus, no final do seu sermão da montanha, ele narra, ou ele diz essa parábola, falando que todo aquele que ouve, ou todo aquele que dá ouvido às palavras que ele ensinou naquele momento, e não somente que ouve, mas pratica, ele seria comparado ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram um grande ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Da mesma maneira, ele fala a respeito daqueles que ouvem a palavra de Deus e não as praticam. Essa pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica, diz Jesus que ela é comparada ao homem insensato. Quando Jesus fala homem, ele está falando de forma genérica, englobando homem e mulher. Ele diz que é comparado com o homem insensato, porque ouve e não pratica a palavra de Deus. E esse que ouve a palavra de Deus e não pratica, ele é comparado com o homem que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram um grande ímpeto contra aquela casa.
e ela desabou, sendo grande a sua ruína, grande a sua queda. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que quando Jesus falou essas palavras, ele comparou o homem sensato, o homem prudente e o homem insensato, o homem tolo. Mas Jesus diz que os dois ouviram a palavra, São Jesus. Os dois ouviram a palavra. O que diferenciou um do outro é a prática da palavra. Jesus disse: olha, prudente é todo aquele que ouve essas minhas palavras e as colocam em prática. Aquele que ouve a palavra de Deus, que aprende a palavra de Deus e pratica essa palavra no seu cotidiano, no seu dia a dia, ele é comparado com um imprudente. E vem, querido, o problema que for, vem a dificuldade que for, ele permanece firme na presença do Senhor. Porque ele é uma pessoa que está estruturado sobre a rocha. E a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que a rocha é Jesus. A palavra de Deus nos diz no livro de João, capítulo 1, versículo 1, que Jesus era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Jesus, querido, ele é a palavra. Quando o Senhor, lá em Gênesis, disse: haja luz, a palavra saída, que saiu da boca do Senhor, é a palavra de Jesus. É Jesus, querido, fazendo e construindo todas as coisas. E quando nós aprendemos a palavra de Deus, e não somente aprendemos, mas também a colocamos em prática, nós somos comparados a homens e mulheres prudentes. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus, e não colocamos essas palavras em prática, nós somos comparados a pessoas insensatas. Por quê, pastor? Quando nós observamos os ensinos de Jesus aqui, nós vemos que são ensinos que não traz nenhum benefício para nós à primeira vista. Quando nós vemos esse texto do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo